Eu fui ao show do Ney no final de 2025, em dezembro de 2025, que teve aqui no Allianz, em São Paulo. E aí, né, em preparação ao show, eu sempre faço isso, né, antes de ir ao show, a qualquer show de qualquer artista, eu gosto de revisitar um pouco a obra, já ir me conectando com a vibe do artista, sabendo quais são as músicas, etc. E eu estava fazendo isso e eu me deparei com o Trenzinho do Caipira, que não é uma música diretamente relacionada ao Ney, mas é uma das músicas que ele fez com grande primor. A versão do Ney de Trenzinho do Caipira é uma das mais bonitas que eu acho, né? Existem várias versões, todas muito bonitas, mas eu gosto muito da versão do Ney. E aí, ouvindo né, o Trenzinho do Caipira, eu caí de novo nas Baquianas, né, número 2. Eu não sei se vocês sabem, provavelmente sabem, né, que essa música, o Trenzinho do Caipira, na verdade é uma collab, né, entre Ferreira Goulart e Heitor Villa-Lobos. A música, ela é, na verdade, eh, o movimento número 4, se eu não me engano, da Baquianas 2, né, da tocata, que é justamente o trenzinho, né? As baquianas, como vocês sabem, né, são um esforço do Villa-Lobos de juntar ah, elementos clássicos, né, de tradição europeia, da música, com elementos brasileiros, né, para dar uma brasilidade. E ele fez isso com muito sucesso. E na Baquianas número 2, nesse específico movimento, não, ele compõe todo um arranjo que lembra um trem, né, uma viagem de trem. Então aí acabei ouvindo a esse movimento, né, a tocata, e é muito bonito, né, porque fazia tempo que eu não ouvia a tocata sozinha, né, sem a letra. E realmente, quando você ouve, você basicamente, praticamente você sente o vento no seu rosto, né? Aquele vento, né? Como se o trem estivesse ganhando velocidade e mostrando todo o interior do Brasil, né? Todo o caminho, né? Serras e lagos e planícies. É muito bonito, chega até a arrepiar, assim, para quem estiver ouvindo com um pouco mais de abertura, é muito bonito. Ela é uma obra que anima. E aí, essa obra, né, do Villa-Lobos serviu de inspiração, talvez, eu não sei se serviu de inspiração, mas certamente é, tocou muito Ferreira Goulart, que no Poema Sujo, né, que é uma das principais obras do Goulart, ele escreve alguns versos especificamente para serem cantados com a tocata da Baquianas número 2. E aí eu fui revisitar o Poema Sujo, que eu já tinha lido e leio com frequência, porque ele é um poema não apenas belíssimo, mas ele é muito enigmático, né? Então cada vez que a gente lê, a gente descobre alguma coisa. E eu estava relendo, reli o poema é curto, assim, em meia hora a gente lê inteiro, e eu estava olhando exatamente onde, né, que está essa menção do trenzinho do caipira, e é um momento em que esse trechinho ele é precedido por alguns questionamentos, né? Parece que ele quer mostrar um pouco o enfastiamento dele com a vidinha dele, né, de criança, adolescente, que ele está ah, meio que isolado em São Luís, né, sabendo, poxa, mas será que houve a Guerra de Troia? Ele fala, né, Homero, Dante, Boccaccio, já nascera a geometria, então ele dá uma sensação de isolamento antes de trazer esse trechinho, e ele inclusive fala, né, que ele ficava, o que ele fazia com o trilho? Ele brincava pulando dormentes e não sei o quê. Então a relação dele com o trem era na verdade o trilho. Até que vem, né, ele vê, ele se encontra na posição de estar dentro, né, do trem. E aí começa assim, né? Então ele fala assim:
tem todo esse trechinho, né? Então, a vento soprando, né? Então, entre os trilhos e dentre a tarde locomotiva, que vem como um paquiderme de aço, tarda, pesada, tá, 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 tá. E aí ele começa falando, é, ele coloca entre parênteses, né? Para ser cantada com a música da Baquiana número 2, Tocata de Villa-Lobos. E aí ele vem com os versos famosos já. Então lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar, lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar no ar, né? Ele repete no ar. Esses são os versos que são cantados, mas aqui no poema ele continua, né? Adeus, meu grupo escolar, adeus, meu anzol de pescar, adeus, menina que eu quis amar, que o trem me leva e nunca mais vai parar. Então ele está falando realmente de um momento de partida, né? O trem me leva e ele não vai parar, vai para sempre, né? Então, e aqui que a gente descobre que esse menino é ele, né? Lá vai o trem com o menino é ele mesmo, né? Adeus, meu grupo escolar, adeus, meu anzol de pescar, adeus, menina que eu quis amar, que o trem me leva e nunca mais vai parar. E é bonito, né? Porque essa é uma viagem que ele faz quando criança, adolescente. Ele fala de grupo escolar, fala de anzol de pescar, provavelmente um passatempo infantil, juvenil. E aí ele conta um pouquinho, e é bonito saber um pouco mais da história, né? Então, é, e aí ele faz, né, aqui algumas onomatopeias do trem, né? Vran, 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 tchuk, 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 nanã. E aí ele conta um pouquinho como é que foi a história, né? Saímos de casa às 4, com as luzes da rua acesas. Meu pai levando a maleta, eu levava uma sacola. Rumamos por afogados, outras ladeiras e ruas. O que para ele era rotina, para mim era aventura. Quando chegamos a Gare, o trem realmente estava ali parado, esperando, muito comprido, e chiava. Entramos no carro os dois, eu entre alegre e assustado. Meu pai, que já não existe, me fez sentar ao seu lado, talvez mais feliz que eu por me levar na viagem. Meu pai, que já não existe, sorria, os olhos brilhando. Então, quer dizer, foi essa primeira viagem de trem, né, que hoje a gente escuta no trenzinho do Caipira, foi feita ao lado do pai, e ele sempre faz muito bonito, né, entre parênteses, que já não existe. É uma lembrança da finitude das coisas, claro, né, mas é uma finitude com muito carinho, né. Meu pai, que já não existe, me fez sentar ao seu lado, talvez mais feliz que eu por me levar na viagem. Meu pai, que já não existe, sorria, os olhos brilhando. É, muito bonito. Né, então, essa é a primeira viagem do Ferreira Goulart. O Poema Sujo ele é um poema autobiográfico, né, que ele escreveu correndo, né? E aí a história a gente pode ver outro dia. Mas o que eu queria mostrar é que a beleza não termina aqui. Ele continua, e aí que eu queria chegar, que são talvez os meus versos favoritos do Poema Sujo. Assim, eu sempre falo que talvez seja os meus poetas favoritos, mas assim, é tudo muito bonito, né? Mas eu sempre lembro desses versos. Ah, vamos lá. Ultrapassamos a noite quando cruzamos Perizes. Era exatamente ali que principiava o dia. E ver que a vida era muito espalhada pelos campos, que aqueles bois e marrecos existiam ali sem mim, e aquelas árvores todas, águas, capins, nuvens, como era pequena a cidade, e como era grande o mundo, há horas que o trem corria sem nunca chegar ao fim, de tanto céu, tanta terra, de tantos campos e serras, sem contar o Piauí. Eu acho bonito que aqui é aquela epifania de garoto, de criança, de adolescente, quando a gente descobre que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente conhece. E ainda aqui tem uma ingenuidade, né? Porque ele fala: Nossa, como é grande o mundo, né? Há horas que o trem corria sem nunca chegar ao fim, de tanto céu, tanta terra, de tantos campos e serras, sem contar o Piauí. Quer dizer, até nessa descoberta, né? Nessa epifania juvenil, ele ainda traz um quê de ingenuidade, né? Porque, poxa, ainda tem o Piauí, além de todo esse Maranhão, ainda tem o Piauí, né? Ele nem nesse momento ele nem passa, nem passa pela cabeça que além do Maranhão, do Piauí, existe o Nordeste, existe o Norte, o Centro-Oeste, existe o Brasil, existe a América do Sul, existe a América, existe o mundo, né? Então
eu lembro muito de quando eu senti essa epifania, eu acho que todo mundo pode lembrar desse momento, de que a gente descobre como a gente é pequeno, né? E isso pode trazer talvez um medo, né? Uma coisa, um espanto, mas por outro lado, atiça a curiosidade, né? Faz a gente querer ir atrás do que é esse mundo, e viver todas essas experiências, conhecer todos esses lugares. Eu acho que aqui essa é uma das principais epifanias da juventude que a gente passa. Então, eu queria trazer isso para vocês. Olha, tudo isso saiu do show do Ney, né? Que eu sou assim, eu vou, eu começo com uma coisa, termino com outra, mas eu queria trazer isso, né? O primeiro ouvir as baquianas todas, né? Todas são belíssimas. Essa especificamente, a baquiana número 2, esse movimento, a tocata, que é do trem, você realmente sente o vento, né? É uma linguagem muito potente a da música, né? De poder te transportar para uma sensação sem palavras, né? Da música clássica, eu acho que isso é potente e é importante. Eu, pelo menos, faço sempre esse exercício de me conectar com emoções não verbais, e essa daqui é um ótimo exemplo disso. E trazer o Ferreira Goulart, né, que contribuiu aí para o Trenzinho do Caipira com a letra, não sei se foi pedido, provavelmente não, né, é, mas que contribuiu com essa letra que ficou tão famosa quanto a própria Baquiana número 2, e que não termina lá, né, ela continua, né, a história desse menino que vai com o trem, começou com o pai que o levou, todo orgulhoso, e acabou nessa epifania de descobrir que a vida era muito espalhada pelos campos, né? Como era pequena a cidade, como era grande o mundo, sem contar o Piauí. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo saiu um pouquinho mais curto do que o último. Confesso que no último eu exagerei. Mas, de qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado.